em Jeremias, depois você grava onde está escrito, Jeremias 4, versículo 14, diz assim, isso é um alerta para todos nós. Isso é um alerta seríssimo para todos nós. Diz assim o versículo 14, lava o teu coração da malícia. Lava o teu coração da malícia. Ele não está dizendo que ele vai lavar para mim, não. Eu tenho que lavar o meu coração da malícia. Ó Jerusalém, para que sejas salva, está escrito. Por que eu estou lendo esse versículo e comparando com o que a gente acabou de cantar? Ao tempo da inocência eu quero voltar. Da pureza eu quero voltar. Quando trata-se principalmente de dízimo e de oferta, quantos que são maliciosos com respeito a dízimo e oferta? Quantos que mesmo tendo a Bíblia aberta em casa, mesmo estando dentro da igreja, mesmo vendo sinais, vendo demônio manifestado, vendo prodígios, vendo milagres, mesmo que está escrito na palavra de Deus sobre dízimo e oferta, isso não é invenção, está na palavra de Deus. Quantas pessoas que mesmo assim, tratou de dízimo e oferta, ela é maliciosa. E aí Deus está dizendo, lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Significa que o malicioso não será salvo não, hein? Significa que o malicioso, ele está correndo um grande risco de perder inclusive a sua salvação. Até quando, ele diz, permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade? Se a gente colocar a Bíblia na versão atualizada, você vai entender melhor esse versículo. Eu queria que colocasse, por favor, esse mesmo versículo 14 de Jeremias 4 na versão atualizada. Porque ele vai dizer assim, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Até quando você vai hospedar, você vai guardar, você vai abrir o teu peito, a tua casa espiritual, o teu templo espiritual, e você vai hospedar a malícia, os maus olhos, os maus pensamentos, com respeito a dízimo e com respeito à oferta. Eu já disse para você que o lugar em que mais existe ou existem crentes clamando por Deus é o inferno. Agora, nesse minuto, lá no inferno, o que mais tem são pessoas chamando por Deus. Pessoas que um dia tiveram a oportunidade que nós temos, mas elas deixaram a malícia prevalecer. Elas deixaram o apego ao material prevalecer. Elas deixaram o apego às coisas materiais predominarem. Ela deixou a malícia prevalecer. E ela está no inferno hoje, onde há choro e ranger de dente. Lá no inferno, ela grita, ela clama, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas já foi, já é tarde. Agora não adianta. Aí, para finalizar no versículo 18, ele diz, o teu caminho e as tuas obras te fizeram estas coisas. Esta é a tua maldade ou calamidade que é amargosa e que te chega até o coração. Quantas pessoas que as atitudes, as obras maliciosas trouxeram ou estão trazendo para ela amargura, estão trazendo maldição. Você vê, hoje eu atendi um rapaz aqui que foi crente 10 anos, nasceu em igreja evangélica, cresceu servindo a Deus, 10 anos ele levou a sério e está há 5 anos perdido. 5 anos, sabe o que ele veio fazer hoje? Pedir cesta básica.
há 5 anos está com a vida na lama. Aí eu perguntei para ele, você é dizimista? Não. Quando que começou a tua calamidade? Ou quando que começa a calamidade? De uma pessoa que estava fazendo a vontade de Deus, uma pessoa que estava servindo a Deus, uma pessoa que estava andando com Deus. Começou a calamidade dela quando ela deixa de ver dízimo, oferta, sacrifício, voto. Ela deixa de ver o altar com pureza, com santidade. O diabo teme, respeita mais o altar do que muitos crentes. Tem demônio que quando manifesta, quando a gente diz assim, traz aqui no altar, para ele subir no altar é uma guerra. Para ele subir esses degraus aqui é uma luta. Não, aí eu não quero, aí eu não vou. Porque ele sabe que tem poder, ele sabe que tem fogo. Ele sabe que no altar tem santidade. Tem muitos crentes que não temem, não respeitam o altar. E o diabo respeita. Teu diabo respeita. Mas a calamidade de muitos começou ou começa nos maus olhos, na malícia, principalmente, não é só nisso não, mas principalmente, quando fala de dízimo, quando fala de oferta, quando fala dela dar para receber, plantar para colher, que está na Bíblia. Quando em alguns casos, o próprio Deus vai te provar como provou Abraão, pedindo o que ele te deu, mas ele me deu, mas ele vai provar, como provou Abraão. Por que ele pediu para Abraão o que ele tinha dado para Abraão? Que Abraão sacrificou para ter o filho. Abraão sonhava com aquele filho, com o cumprimento daquela promessa. Mas por que depois que Deus deu, teve o dia que Deus pediu? Porque Deus queria saber se ele ainda era o primeiro dentro de Abraão, ou agora que Abraão conquistou o que queria, Deus não é mais importante para ele. Quantos crentes que foram fiéis a Deus, quantos cristãos que permaneceram com Deus até conquistar o que queriam, o que desejavam, e quando ela conquistou, quando ela alcançou, ela simplesmente abandonou a fé, abandonou a Deus. Então ele está alertando a gente que a malícia, ela pode te custar muito caro. E malícia são pensamentos que o diabo sopra, são vozes, são ideias que o diabo sugestiona. Malícia, o diabo usa alguém para falar de dízimo, para falar de oferta ou para criticar. Mas o bispo, a pessoa vai criticar dízimo e oferta, vai falar que eu sou bobo, vai falar que a igreja está me roubando. O que eu digo? Essa pessoa paga suas contas? Não. Essa pessoa morreu na cruz por você? Também não. Então você vai ouvir essa pessoa? E você vai ignorar a palavra de Deus? E se essa pessoa que critica crê na Bíblia e ela tem malícia, ela duvida, ela critica dízimo e oferta, diz para ela rasgar a Bíblia, as páginas que falam de dízimo e de oferta, e botar fogo. Então rasga a Bíblia. A parte que você não gosta, rasga e joga fora. Deixa de ser hipócrita. Você tem que ser verdadeiro. Ou eu creio no que está escrito, ou eu não creio. Quem crê no que está escrito? Não, mas quando você diz eu creio no que está escrito, você está dizendo eu creio no que está escrito de Gênesis, Apocalipse. A palavra de Deus é de Gênesis, Apocalipse. Ou eu creio, ou eu não creio. Não tem mais ou menos. Eu creio só em algumas coisas, outras não. Então não creio. Você que está sendo fiel a Deus, pega nas suas mãos seu dízimo, pega seus votos. Você que está pela internet e você é dizimista, é fiel, tem um voto de ser dizimista. Você está sendo dizimista. Você que está pela internet, você pode dizimar agora, ofertar agora, pelas contas da igreja, transferindo o seu dízimo, sua oferta. E caso você queira, você manda o seu comprovante no WhatsApp para a gente apresentar a Deus. Você que está aqui na reunião, pega seus dízimos, seus votos, traga aqui na frente, coloca aqui na sacola. Se precisar passar o cartão, passa o cartão. Se precisar fazer um Pix, mesmo você que está aqui na reunião, faz um Pix, faz transferência. Mas sendo você fiel, Deus é fiel a você. Podem sentar os demais. E todos que estão obedecendo, sendo fiéis a Deus,
sua fidelidade, seu dízimo, seus votos, seus compromissos com Deus, você apresenta Ele com temor, com tremor, com santidade, com fidelidade. Podem sentar e cantem em espírito. Vamos lá. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Ao tempo da pureza eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, estou com saudades de Ó ti. Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Amém. Podem sentar os obreiros também, por favor. Eu queria meditar com você mais uma vez. Eu digo mais uma vez porque eu já falei sobre isso. Mas o Espírito Santo sempre se renova, ou sempre nos renova. A palavra de Deus sempre se renova. Abre aí em Marcos capítulo 2, por favor. Livro de Marcos, capítulo 2. Por gentileza, eu quero que você preste muita atenção, porque nessa hora, eu sempre enfatizo isso, é nessa hora que o diabo tenta roubar a palavra que é pregada, que é anunciada. E quando você absorve o espírito da fé, é impossível você não ser transformado ou não ser transformada. Você, eu, nós já ouvimos, já pregamos, já falamos, já ouvimos outras pessoas falarem, por exemplo, do Senhor Jesus e anunciarem ou dizerem, falarem que Jesus não tinha casa. Eu falei outro dia sobre isso, mas tem muito mais ainda para falar. E fazendo apologia à miséria, fazendo apologia à pobreza com respeito ao Senhor Jesus. Porque pegaram alguns versículos naturalmente isolados, pegam um texto sem o contexto, com um pretexto de falarem o que acham, o que pensam, mas nós precisamos entender ou compreender que a palavra de Deus ela tem que ser vista da forma que ela é e não da forma que achamos que tem que ser. E aí muitos já usaram alguns versículos tentando, ou pelo menos expressando que Jesus, ele não tinha casa, e porque Jesus não tinha casa, porque Jesus não tinha morada, Jesus não habitava, Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, porque se apoiam nesse único versículo. Então, dizendo que nós também não precisamos buscar o cumprimento das suas promessas com respeito à vida abundante, com respeito à vida regalada. Aí alguém vai dizer que Jesus, quando foi crucificado, quando na cruz ele entrega o Espírito e ele tem que ser sepultado, alguns vão dizer que Jesus era tão pobre que foi sepultado num túmulo emprestado. Que o túmulo que ele foi sepultado não era dele, era emprestado. Mas cá entre nós, para quem vai passar só um final de semana, para que comprar um túmulo? Não é? Só ia passar um final de semana. Eu vou comprar o túmulo para quê? Para passar um final de semana? Empresta para mim. Que eu passo um final de semana. Está até hoje lá o túmulo vazio. O dono, até hoje, só alugou por um final de semana o túmulo e até hoje, não teve mais ninguém. Então, Marcos 2, versículo 1, a Bíblia vai dizer assim: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava, onde? Em casa. Quem estava em casa? Jesus, preste atenção. Quem estava em casa? Jesus. E logo se ajuntaram tantos
que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então, quando Jesus estava em casa, juntaram tantas pessoas, muita gente, que não cabiam dentro dessa casa, e aí Jesus anunciava a palavra. Então, quando Jesus está em casa, a casa está cheia, não é isso? Quando Jesus está em casa, a casa está cheia e tem palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro homens, 4 amigos. E não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Então, quando Jesus está em casa, a casa está cheia, tem palavra, pecados são perdoados, milagres acontecem e tem adoração a Deus. Preste atenção para você entender onde nós vamos chegar com essa pregação e o que isso tem a ver com você, comigo. Quando Jesus está em casa, grava isso, a casa está cheia. Quando Jesus está em casa, primeiro ele tem que estar em casa. Aí a casa está cheia. Tem palavra. Tem perdão de pecados. Tem cura. E tem adoração a Ele. Nós já pregamos outras vezes sobre os 4 auxiliares do paralítico que levaram ele com uma cama, desceram pelo telhado, abriram o telhado dessa casa e desceram ele com cordas até onde Jesus estava. Os 4 que auxiliavam o paralítico são também 4 amigos que nós temos que ter conosco na nossa caminhada, que é a fé, a confiança, perseverança, determinação. Mas eu queria falar do telhado da casa, ou do dono da casa, porque a gente sempre fala do paralítico que abriram o telhado, mas nunca que a gente diz quem é o dono da casa, porque você está na sua casa. A sua casa está lotada, está cheia, e alguém destelha a sua casa, alguém abre o seu telhado, alguém danifica a sua casa. E você não vai falar do dono dessa casa, você não vai falar do proprietário dessa casa. E aí que entra a questão que alguns ficam com ponto de interrogação, dizendo: será que isso aí não é invenção? Será que o bispo Formigoni não está inventando esse negócio de que Jesus tinha casa? Porque eu já li lá em Lucas 9, versículo 57, e eu vou colocar para você, e alguém hoje vai dizer: mas ô bispo, isso aí é estudo bíblico. Aí você vai entender como quiser. Mas eu queria muito que você saísse daqui hoje cheio do poder de Deus, transbordando em você, e que realmente isso não saísse da sua mente, dos seus pensamentos. Lucas 9, 57 em diante,
que muitos pegam um versículo 58, mas para você entender o 58, você tem que ler o 57. E diz que Jesus não tinha casa, era pobre, etc., por conta disso. Aí diz assim: e aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse preste atenção na escrita. Você tem que prestar muita atenção. Sabe por quê? Olha só. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse para Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Não é isso? Aí, diz assim o seguinte, o versículo próximo. E disse-lhe Jesus. Quem disse? Jesus. Jesus está falando com quem? Com esse que disse que queria seguir Jesus. Aí Jesus está dizendo assim para ele: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem, que é Jesus, não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo para esse que falou assim: eu quero te seguir. Só que esse que se ofereceu, é o oferecido, ele se ofereceu, ele é todo certinho, programadinho. É aquele que só almoça na hora certa, janta na hora certa, dorme na hora certa, acorda na hora certa. É todo programado. E Jesus está dizendo para ele: não tem lugar para você na minha caravana, porque para me seguir, você não serve. Sabe por quê? Porque você é muito programadinho. E o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu tenho hora para sair, mas eu não tenho hora para voltar. Eu tenho hora para sair, mas eu não tenho hora para almoçar. Eu não tenho hora para jantar. Tem dia que eu não almoço, tem dia que eu não janto. Tem dia que eu vou tomar café na hora do almoço, e já é hora do café da tarde. Porque o Filho do homem que serve a Deus, ou que faz a vontade de Deus, ele sai à disposição de Deus. Ele está disponível para Deus. O que Deus falar, o que Deus direcionar, ele está pronto. Eu já fiz reunião aqui que durou 50 minutos, 40, 30 minutos. E também já fiz reunião que durou 2 horas, 2 horas e meia. Porque eu estou pronto e estou aberto ao que o Espírito quer. Eu não venho assim, de uma forma metódica. Eu já tive dias aqui que eu cheguei em casa 4, 5 da tarde para almoçar. Eu já tive dias que cheguei em casa meio-dia para almoçar. Tive dias que não almocei. São situações que eu queria que você entendesse. Jesus está respondendo a esse rapaz. Jesus não está dizendo que não tem casa. Aí em seguida tem um outro detalhe aqui, já que a gente falou de você prestar atenção na escrita. E disse, no outro versículo 59, e disse a outro. Esse a é artigo. Eu pedi outro dia pro pastor Renato para colocar, para até deixar separado uma imagem. Você pode verificar, às vezes, tem em para-choques de caminhão, o início do Salmos 23 assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Repara, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É o início do Salmos 23. Mas o Salmos 23 não escreve assim, não. Está escrito no Salmos 23. Depois, se puder colocar o Salmos 23, versículo 1, só para você ver a diferença. Está escrito no Salmos 23 assim: o Senhor, olha lá, o Senhor é o meu pastor. O é artigo definido. O Senhor é o meu pastor. Não tem outro antes e nem haverá depois. O Senhor é o meu pastor. É um detalhe que faz toda a diferença. Se ofereceu para Jesus em Lucas 9. Agora Jesus está falando para outro. Ofereceu
se ofereceu: Senhor, seguir-te-ei. Jesus falou: não tem lugar para você na caravana, porque você é todo programadinho. Para programadinho não tem lugar na caravana, porque o programadinho, se não almoçar, jantar, dormir na hora certa, ele reclama. Então não tem lugar para você na minha caravana. Aí agora no versículo 59, e disse a outro. Agora Jesus está chamando, está falando com outro agora. O primeiro se ofereceu, agora Jesus que vai falar a outro. O que Jesus disse? Cadê o diretor de imagem para colocar? Se ele puder ficar no culto hoje, seria muito bom, que aí ele acompanha o raciocínio da gente. Lucas 9, 59 agora. E disse, 59, o versículo, a outro: segue-me. Esse aqui Jesus fez o quê? Chamou. Tem o oferecido e tem o que Jesus chama. Jesus disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Já vou emendar com outro, vai. Disse também outro. Agora não é Jesus que está falando. É um outro. O outro agora disse: Senhor, eu te seguirei. Jesus chamou esse segundo que eu disse. Esse está só oferecendo, se oferecendo: Senhor, eu te seguirei. Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Aí Jesus vai dizer assim, e Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então preste atenção. Primeiro é o oferecido. Não tem lugar na caravana porque é todo programado e aí não tem lugar. Não está disponível. O segundo, Jesus chama, mas ele dá desculpa. Ele diz que vai em casa, vai enterrar não sei quem. O terceiro se oferece, mas diz assim: primeiro eu vou atender as minhas vontades, primeiro eu vou resolver o meu caso aqui, vou me despedir da minha família, eu vou falar com a mamãe, com o papai, aí depois eu vou te seguir. Olha, eu vou te seguir, mas não vai ser agora não. Eu vou te seguir, Senhor, mas não vai ser nesse momento não. Primeiro deixa eu fazer do meu jeitinho aqui, depois eu vou te seguir. Eu queria muito que você entendesse. Jesus disse: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Quem é esse que pega no arado e olha para trás? Que Jesus está dizendo isso. Jesus está falando com três tipos de pessoas: o oferecido, mas que é todo programadinho, certinho, metódico, e não serve, porque por ele ser todo metódico, certinho, quando não comer na hora certa, não dormir na hora certa, não tiver o descanso certo, na hora certa, no dia certo, a folga dele, ele vai murmurar, vai reclamar, ele vai começar a olhar para trás, não serve, ele não está disponível para Deus. O outro, Jesus está chamando, mas ele está dando desculpas para Jesus. E Jesus falou: deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou te chamando para salvar almas, os vivos. E você está querendo enterrar alguém que já morreu. Quando ele disse: deixa os mortos, espiritualmente falando, enterrar os seus mortos, Jesus está dizendo: comigo, na minha caravana, no meu chamado, você vai salvar almas, você vai levar vida e não morte. Mas ele estava dando desculpa, também não serve. E o outro também se oferece, mas ele dá logo uma desculpa que só pode seguir depois que ele se despedir da família, depois que ele atender os seus desejos. Eu quero que você entenda que você só está aqui nesse culto porque Deus te chamou. Você não é nem o oferecido, você não é nem aquele outro último, mas nós estamos aqui porque fomos chamados.
Eu não sou pastor porque teve um dia que eu acordei e falei, sabe de uma coisa, eu acho uma boa ideia eu ser pastor. Não, eu sou pastor porque Deus me chamou. Eu sou pastor porque Jesus me chamou. E porque Ele me chamou para ser pastor, eu não posso ser o metódico, o programadinho, eu não posso ser aquele que dá desculpas, eu não posso ser aquele que quer atender as minhas necessidades e deixar as de Jesus, ou a fé, ou aquilo que Ele orienta para trás. Porque Ele me chamou, eu tenho que estar disponível para seguir a direção dEle, para obedecer a palavra dEle, quando, hora e dia que Ele falar ou quiser. Sabe o que significa isso? Que eu peguei no arado, eu decidi aceitar o chamado de Jesus, e eu estou com as mãos no arado, e desde o dia que Ele me chamou, eu não posso olhar para trás, porque Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele te chamou, Ele te escolheu. E quando Ele te chamou, te escolheu, e você veio, você chegou aqui, você pode estar aqui pela primeira vez, mas você é chamado. O que é olhar para trás? É você desprezar tudo o que Ele tem pela frente, e o principal, a eternidade. E o principal, a salvação. Eu poderia ficar nesse versículo aqui e abriria aqui um leque de pregações ou de explicações, mas aí a gente vai esquecer do que começamos nessa reunião, falando do paralítico que desceu pelo telhado. Eu só estou falando para você entender que muitos dizem que Jesus não tem casa, por causa desse versículo, que Ele estava respondendo o oferecido, dizendo que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, que não tem nada a ver isso com casa. Mas o bispo, então, me prova, me mostra que Jesus tinha casa. Mateus 13, versículo 1, coloca para mim, por favor. Mateus 13, versículo 1. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, isso aí é o versículo 1 de Mateus 13. Mateus 13, versículo 1. Olha só que bacana. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado onde? Junto ao mar. A Bíblia está dizendo que Jesus estava saindo de casa naquele dia e se assentou junto ao mar. Isso aqui prova para a gente, mostra que a casa que Jesus estava, saindo de casa, da casa dele, era na praia, pé na areia. Mas ainda não estou convencido, bispo. Mateus 9, 10, por favor, volta Mateus 9, 10. Vamos lá. E aconteceu que estando ele, onde? Em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E a casa não era pequena não, tá? Mas ainda não estou convencido. Marcos 9, 33. Marcos 9, 33. Você vai chegar lá, não vamos chegar lá. 9, 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Aí você vai ver Jesus chamando os 12, sentando com eles à mesa, na casa de Jesus. A casa não era pequena não. Marcos 7, 17 então, vamos lá. Pronto. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. Tá bom, João 1,35 então, para acabar logo, vai. E vamos voltar lá no paralítico que desceu pelo telhado. João 1,35. 1,35. Cadê? João 1,35, olha que legal. No dia seguinte, João estava outra vez ali, João, o Batista, que batizava, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus.
E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? O que eles perguntaram para Jesus? Onde moras? Ele lhes disse: vinde e o quê? E vede. Foram e viram onde morava. Mas, ô bispo, eu ainda não estou convencido. Tá bom. Mateus 4,13. Pronto. Então aí a gente acaba logo com isso. Mateus 4,13. Por que Jesus era chamado Nazareno? Porque nasceu em Nazaré, foi criado em Nazaré. Sim ou não? O pai dele é adotivo. Quem era o pai dele adotivo? O pai de Jesus? José morreu. Ele adolescente. Ele assume a carpintaria do seu José. E ele assumiu a carpintaria do seu José. O historiador vai dizer que até os seus 30 anos, Jesus prospera a carpintaria do seu José. E agora Jesus vai comprar uma casa em Cafarnaum. Pé na areia. A morar na praia. Mateus 4, o quê? 13? Vamos lá. E deixando Nazaré, foi habitar. Onde? Em Cafarnaum. Deixando Nazaré, agora ele vai habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Pois bem, aí nós vamos agora voltar. Quando muda um vizinho, parede com você, vizinho da sua casa, quando chega um vizinho novo, por mais que você não seja tão curioso, você às vezes dá uma especulada. Quem é? Veio de onde? Faz o quê? Sim ou não? Imagina, até por segurança, né? Imagina Jesus comprando uma casa do lado da tua. Imagina, sujeito famoso, comprando a casa colada com a tua. De repente essa casa fica fechada alguns dias. Todo dia você dá uma olhadinha. É a casa do fulano. Famoso. Mas esses dias ele não está aí não. Você fala com um vizinho, entra no WhatsApp, você entra nas redes sociais. Ó, sabe quem mudou aqui? Sabe quem está morando aqui do meu ladinho? É ele. É ele? É. Tem certeza? Tenho. Já viu ele aí? Um dia só. Mas quando ele chegar aí, quando ele aparecer, você me avisa? Aviso. Quando ele chegar aqui, quando a casa abrir as janelas, eu aviso. Quando ele estiver em casa, deixa comigo. Quando Jesus está em casa, a notícia corre. Os vizinhos, meu caro, a boca miúda, a notícia corre quando Jesus está em casa. Jesus saía na sua caravana. Quando voltava para casa, a notícia corria. Lá em Marcos 2, que nós lemos no início dessa pregação, está dizendo que Jesus estava onde? Em casa. Todo mundo foi para lá. Até, curioso, quem duvidava, foi todo mundo para a casa de Jesus. Ver a casa de Jesus. Jesus está em casa? Está em casa. Marcos 2, o quê? Versículo 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Aí nós vamos entender, Jesus está dentro de casa. Começa a chegar gente, vai chegando gente.
E aí Jesus está pregando para essas pessoas: abrem o telhado da tua casa, descem um paralítico em cordas. Jesus diz para ele: estão perdoados os teus pecados. Só quando Jesus diz estão perdoados os teus pecados, o paralítico continua na cama. As multidões ou as pessoas que estavam ali, ou os sábios da época, começaram a reprovar, começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a falar: como que pode? Quem é ele para perdoar pecados? Quem é ele para falar isso? Quem perdoa pecado é Deus. Onde já se viu? Aí Jesus, sabendo desse murmurinho, Jesus disse para eles: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou falar levanta e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do homem, o Filho de Deus, tem poder também para perdoar pecados, então levanta e anda. E o paralítico levantou e andou, foi curado. E todos glorificaram a Deus, todos ficaram maravilhados. Tá bom, bispo, eu já entendi isso, a história, já compreendi tudo isso. Mas e isso? O que tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Quando Jesus está em casa, aponta para o teu peito. Qual casa? Qual casa? Nós somos edifícios de Deus. Nós somos templos de Deus. Nós somos casa, morada do Altíssimo. Quando Ele está aqui dentro, quando Ele está aqui em casa, quando Ele está habitando aqui no meu peito, quando Jesus está em casa, quando Jesus mora aqui, a casa está cheia. A casa está cheia da presença dEle. Você cheio do poder dEle, alimentado da palavra dEle, alimentado do Espírito dEle. Você cheio do poder desse Deus, da verdade, da orientação, da direção. Você não tem tempo para ficar ouvindo sobre a vida dos outros, querendo saber da vida dos outros. Você não tem tempo para ficar procurando ou fofocando da vida de ninguém. Porque se eu estou cheio do Espírito de Deus, da presença dEle, se Ele me completa, então fecharam-se as negociações. O que é isso, bispo? Eu vou te explicar. No meu início de igreja, eu ia evangelizar alguém de uma outra denominação. Aí essa pessoa dizia: tá bom, eu vou na tua igreja, mas depois você vai na minha. Eu vou um dia lá, você vem um dia aqui. Qual o problema nisso? Nenhum. Mas entenda que isso corre-se um risco grande, porque antes de eu me converter a Jesus, de fato, eu estava aberto a negociações. Antes de me converter a Jesus, o que é uma pessoa aberta a negociações? Porque ainda Jesus não está dentro da casa, não está cheio de Jesus. O que é uma pessoa aberta a negociações? Tem um macumbeiro ali, um benzedor, tem uma mesa amarela, branca, preta, que joga umas cartas lá, que vai ser bom. Vamos lá? Vamos. Por que eu vou? Estou aberto a negociações. Macumba, feitiço, seja idolatria, seja lá o que for, mesmo contrário à Bíblia, eu estou aberto a negociações porque eu ainda não conheço. Eu estou aberto a negociações porque ainda não estou com a casa cheia. Vamos na macumba? Vamos. Vamos nessa A? Vamos. Nessa B? Vamos. Mas no dia que eu me converto, que eu encontrei Jesus, que a casa ficou cheia, fecharam-se as negociações. Se você vir aqui, vou lá. Não, se você quiser, eu tenho um Deus, que onde Ele chega, onde Ele está, o poder dEle transforma, restaura, muda, liberta. O poder dEle transforma tudo. Você quer? Vem. Mas se você não quer, eu vou continuar lá. Eu vou continuar buscando Ele, eu vou continuar com Ele, servindo a Ele só. Então quando a casa está cheia, fecham-se as negociações. Eu encontrei o meu Senhor. Eu mereço? Não. Eu mereço Ele morando aqui? Não. Eu mereço Ele habitando aqui? Não. Mas Ele é misericordioso. E Ele é tão
magnífico que Ele quer morar em nós, quer habitar em nós. Você vê que o ser humano é tão orgulhoso que se ele subir num palitinho de fósforo na vida, se ele subir em cima de uma tampinha de garrafa, crescer um pouquinho só na vida, ele já quer olhar os outros com o nariz empinado, ele já quer pisar nos outros, se achar melhor do que os outros. Imagine se Deus fosse assim, Ele jamais habitaria aqui, Ele jamais entraria aí. Se Deus fosse assim, Ele jamais iria morar em nós, habitar em nós. Quando a casa está cheia, que é Jesus aqui dentro, e por que Ele conseguiu entrar? Por que Ele conseguiu habitar? Porque você abriu a porta para Ele. Você decidiu se render a Ele, deixando os seus achismos de lado, jogando o pecado fora, jogando o orgulho fora, jogando preconceito fora. Você decidiu segui-lo 100%. Ele vai entrar. Quando a casa está cheia, tem palavra. Quando Jesus está morando em nós, a palavra dele é que permanece. Nos seus momentos difíceis, nas suas lutas, nas suas tempestades, nas suas dificuldades, às vezes você não tem ninguém naquele momento para desabafar, para falar, mas a palavra dele que está aqui dentro sempre salta aos seus ouvidos. Nas horas difíceis, vem um versículo, vem uma frase, uma palavra: confia, não temas. Insista, não desista, persevera, perdoa, seja perdoado. É a palavra dele que produz em nós perseverança, força, confiança, determinação. Quando Jesus está em casa, a casa está cheia. Quando Jesus está em casa, tem palavra. Quando Jesus está em casa, significa que nós apoiamos a nossa vida, a nossa confiança na palavra dele. Não é no fulano, no beltrano, não é na placa. Nós apoiamos a nossa fé na palavra. Quando Jesus está em casa, a casa está cheia. A casa estando cheia tem palavra. Quando tem palavra, tem perdão de pecados. Jesus disse ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. Quando Jesus está em casa, tem perdão de pecados. Depois Jesus disse ao paralítico: levanta e anda. Quando Jesus está em casa, tem milagre. Pode ser que você não vá receber tudo isso no mesmo dia, mas Jesus estando em casa, você pode ter certeza, Ele vai te encher da presença dEle, da palavra dEle, do poder dEle, vai perdoar pecados. E você que hoje está paralítico em alguma área na sua vida, você vai andar. Milagres vão acontecer. Não fisicamente apenas, mas em todas as áreas. E se tem milagre, tem também adoração, glorificação. Vou repetir. Quando Jesus está em casa, a casa está cheia. A casa estando cheia tem palavra. Se tem palavra, tem perdão de pecados. Tem perdão de pecados, tem milagres acontecendo, paralítico andando. E se tem milagres acontecendo, tem adoração a Deus. Preste atenção, por favor. Para você que às vezes diz assim: eu me afastei de Jesus. A gente às vezes não percebe, mas a parábola do filho pródigo é pródigo, mas é filho. Mas é pródigo. Pródigo significa que desperdiçou todos os seus bens ou chances com que não prestava. Mas é pródigo, mas é filho. Nunca vai existir ex-filho. E nunca vai existir ex-pai. Mas o meu filho é pródigo, é rebelde. O meu filho não obedece, mas é filho. Aí eu me afastei do pai, de Deus, mas você é filho, você continua sendo filho. E o pai continua te esperando para você voltar.
para encher a casa. Sabe o que tem que ser a nossa oração agora? Para resumir, a gente buscar o Espírito Santo. Lembra, visualiza, imagina agora a sua casa. Sua casa que você mora. Mas imagina a sua casa vazia, sem nenhum móvel. Sem sofá, sem mesa, sem televisão. Imagina a sua casa vazia, vazia, vazia. E só uma cadeira no meio da sala. É assim. O meu ser, que é a casa, morada, só tem uma cadeira. Só tem um lugar, que é para o meu Jesus. Não tem outra cadeira, outro móvel para outra pessoa habitar. Só Jesus pode habitar aqui. Eu amo a Ana Cláudia. Mas só Jesus cabe aqui. Se a Ana Cláudia morrer hoje, eu vou deixar Jesus? Por que não? Porque Ele que habita aqui. Se eu morrer hoje, quem dera se Jesus me levasse hoje. Já pensou? Daqui a pouquinho eu estou lá no reino dele, no paraíso, sentado à mesa. Mas se eu morresse hoje, Ana Cláudia ia deixar Jesus? Ela só deixaria Jesus, sabe por quê? Se Jesus não habitasse aqui dentro dela, não tivesse sentado na única cadeira que existe na vida de cada um de nós. Querendo você ou não, preste atenção, só existe uma cadeira aí no teu peito. Ou está sentado o diabo, e com ele vem o apego ao dinheiro, com ele vem o coração em outras coisas, ou está sentado Jesus nessa cadeira. Eu queria que você entendesse que crendo você ou não, querendo você ou não, só tem um lugar no teu peito. E Jesus queria muito entrar nessa casa e encher essa casa. Mas encher de tal maneira que não cabe mais ninguém. Porque quando ele está em casa, a casa fica cheia. Quando Jesus está em casa, a casa fica cheia. Não cabe mais ninguém. Ainda que tente entrar pelo telhado, nem pelo telhado está cabendo mais. Está cheio. Se você hoje permitir Jesus entrar em casa e encher a sua casa, encher você da presença dele, haverá perdão de pecados. A palavra dele é que vai te sustentar, solidificar, permanecer. Haverá perdão de pecados, e se tem perdão dos meus pecados, eu também vou perdoar o meu próximo. Haverá milagres, e você terá como adorar a Deus, não com palavras ao vento, mas com a alma. É como se a gente falasse assim: poxa, meu Deus, eu sei que eu não mereço, mas a única cadeira que tem aqui dentro é tua. O sofá de lugar único que tem aqui dentro é teu, vem morar aqui. E Ele quer muito morar aí, muito. Mas Ele não é intruso. Ele não arromba a porta. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, tem que ouvir primeiro, e abrir a porta, eu entro. E aí eu vou cear com ele. Tem gente aqui que Jesus, vem batendo há muito tempo. E ela não ouve que ele está batendo. Ela não abre a alma dela para ele morar. Quem sabe hoje é a sua última chance. Ou a nossa última chance. Se morreu hoje, para onde vai sua alma? Está salvo? Jesus voltar hoje, para onde vai a nossa alma? Fique em pé, por favor.
Para a pessoa que Jesus está habitando dentro dela, honestamente, precisa lembrar que ela tem que ser dizimista. Ela tem prazer. O que chega na mão, ela tem prazer de devolver o dízimo. Ela tem prazer de honrar a Deus. A revolta dela é porque ela queria fazer um dízimo maior, que o dízimo fosse maior. Ela queria ter condições de fazer mais. Mas ela tem prazer, porque ele está em casa. Para a pessoa que Jesus está dentro dela, precisa lembrar que ela tem que viver afastada do pecado. Para a pessoa que Jesus está em casa, precisa lembrar que ela tem que renunciar o seu eu, o seu ego, às vezes a carne, porque eu já disse, tem coisas que não é libertação, é renúncia, você tem que renunciar. Para a pessoa que Jesus está em casa, está morando nela, não precisa falar muita coisa, porque o Deus que está dentro dela é a palavra viva, orientando, instruindo, dirigindo. É a palavra dizendo, vai para cá, vai para lá, vem para cá, faz isso. É a palavra. E para a pessoa que Jesus está em casa, está morando aqui dentro, tenta tocar nela, tenta fazer o mal a ela, você vai arrumar um problema. Caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingido, porque Jesus está em casa. Para a pessoa que Jesus está aqui, está em casa, está morando nela, ela conversa face a face. Então agora, nesse momento, você tem a chance, a oportunidade de limpar a casa, tirar a sujeira, lavar, jogar tudo que é entulho fora, passado, mágoa, ressentimento, maus olhos, malícia. Agora você tem o poder de fazer uma faxina espiritualmente, colocar a única cadeira que existe no centro da sua vida, para que Jesus possa entrar daqui a pouco. Ele está chegando. Dá tempo de você limpar tudo isso. Dá tempo de você jogar fora tudo que não presta. E eu, no seu lugar, já deixava a porta entreaberta, porque Ele está chegando. Deixa eu tirar agora tudo para fora que não presta, jogar tudo fora. Só Ele vai habitar. Só Ele vai morar. E hoje Ele vai te encher. Quando Jesus está em casa, a casa está cheia. A casa estando cheia tem palavra. Tendo palavra tem perdão de pecados. Tendo perdão de pecados tem milagre. Tendo milagre tem adoração. Coloque as mãos no coração. Antes, continua com as mãos no coração. Fecha os olhos. Mas antes da gente buscar a entrada de Jesus nessa casa, para encher essa casa, você vai agora, nesse momento, dentre a faxina que você tem que fazer, abandonar o pecado, jogar fora tudo que não presta e deixar a casa limpa, cheirosa, purificada para Jesus entrar. Você nesse momento vai preparar a sua oferta para Ele. Você vai preparar uma oferta agora, que você de repente não estava nem programado. Porque o programado não está na caravana de Jesus. Mas você tem que estar pronto para quando Ele te chama, para quando Ele fala. Você que agora, nesse momento,
Você chegou um pouco atrasado e você tem dízimo para entregar e ainda não entregou. Votos com Deus, você vai pegar os seus dízimos, os votos, e você vai entregar agora. Você vai pegar agora uma oferta que Ele te toca, que às vezes é até o seu tudo que Ele está pedindo, mas esse tudo aí não resolve o seu problema. Então Ele está dizendo, pega isso aí, representando a sua vida, e coloca nas minhas mãos. Para uma pessoa pode ser R$1.000, para outra R$100, para outra R$10, para outra uma moeda. Então agora pega a sua melhor oferta, pega o seu tudo. Você que está aqui na reunião, você vai pegar o seu melhor, vai trazer aqui na frente, vai colocar aqui na sacola, no alforje. Você que está pela internet, e você vai dizimar agora, vai ofertar agora. Se você não tem as contas da igreja, eu vou colocar aí na tela, você faz um print, e você vai dizimar, vai ofertar. Quando terminar aqui a reunião, você vai fazer isso. E vai, caso você queira, vai mandar o comprovante no WhatsApp para a gente apresentar a Deus. Mas todos nesse momento, você vai parar tudo para falar com Deus. Quem está aqui na reunião tem dízimo, tem oferta, tem voto para fazer, oferta que Ele te toca para dar. Vem aqui na frente, coloca aqui na sacola, no alforje. E todos os demais, faça do seu lugar o seu santuário com Deus. Nesse momento, você decide abandonar o pecado, abandonar as suas desculpas que você vinha dando para Ele, para Jesus. Você decide nesse momento abandonar tudo o que é carnal, pecaminoso, tudo aquilo que é contrário à fé. E porque você decide abandonar tudo que não presta, é como se você fizesse aquela faxina geral de arrancar toda a sujeira, deixar a casa limpa para Ele entrar, para Ele morar, para Ele habitar. Porque é uma decisão de abandonar o mundo, o pecado. O Senhor Jesus, que é tão misericordioso, Ele nos perdoa. Ele disse que se nós confessamos os nossos pecados com sinceridade e abandonamos esses pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Fala para Ele, meu Pai, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Esse mundo tudo passa, tudo é passageiro. A mesma pessoa que te elogia de manhã, te condena à tarde. Nós queremos só que o Senhor Jesus apareça em nossas vidas, aleluia. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta
e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Receba a força, o poder de Deus, a presença dEle. Meu Deus, muito obrigado pelo teu Espírito. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, meu Deus, por habitar nessa casa. Obrigado, meu Pai, por habitar, por morar em mim. Permaneça, meu Jesus. Permaneça, meu Pai. Que cada um de nós, que cada pessoa tenha essa consciência de jamais se desviar do Senhor. Que essas pessoas, ao saírem daqui, sejam escoltadas pelos teus anjos. Que ela possa sair daqui adorando, te glorificando, porque os pecados já foram perdoados, milagres já aconteceram, a casa está cheia. Que ela permaneça cheia. Que essa pessoa permaneça te buscando dia após dia, te ouvindo, te obedecendo dia após dia, para casa permanecer cheia da tua presença, cheia do teu poder. Que se faça tudo novo daqui para frente. E você que crê, diga: meu Deus, faça morada permanente em mim, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém. Olha, para Jesus permanecer dentro dessa casa e ela cheia, você não pode trazer mais nada, sujeira nenhuma. Você não pode abrir concessões para mais nada. Você tem que todo dia estar se renovando, todo dia estar buscando, todo dia estar se alimentando da palavra dele. Ele aí dentro é suficiente para operar milagres, salvação, perdão em todas as áreas. Sexta-feira não falte na quebra da maldição, 7:30 da noite. Domingo, 7 da manhã, principalmente 9:30 da manhã. Você já sabe os horários, dias. Ser tu a própria bênção. E a gente continua orando à meia-noite no Instagram. Vão com Deus, Deus abençoe. Com licença, vão na fé. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem.
tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer.